Bom dia, boa tarde ou boa noite para você. Meu nome é Isabela e eu sou instrutora de Biologia aqui do Humanista. Hoje a gente vai fazer uma revisão sobre os conceitos básicos de genética, beleza? Se você tiver qualquer dúvida durante o vídeo, por favor, anote e me envie por e-mail nesse e-mail que está aí na tela. Bora começar a nossa revisão de genética. A gente vai focar esse vídeo no vocabulário, ou seja, nos conceitos e palavras fundamentais da gente saber para dominar essa matéria. Começando pelo gene, que dá o nome aqui para nossa matéria, né? Então, gene vai ser um fragmento ou um pedacinho da fita de DNA que vai ser expresso em uma característica do indivíduo, ok? Cromossomo vai ser quando a gente pega essa fita de DNA, enrola ela todinha em proteínas, que são essas desenhadas em azul, até ficar muito enroladinho e condensado. Então, essa aqui seria a estrutura de um cromossomo, que no nosso estudo a gente desenha dessa forma aqui, tá bem? De forma simbólica, representativa. Locus gênico. Em locus, eu quero que vocês lembrem de local, tá bem? Então, o que seria o locus gênico? Vai ser o local, ou seja, a posição que um gene vai ocupar no DNA ou no cromossomo. Então, aqui, por exemplo, esse aqui é o locus do gene A, este daqui, o locus do gene B, e por aí vai. É a posição que esse gene está ocupando no cromossomo, ok? Então, bora, turma. O que são cromossomos homólogos? Homólogo é uma palavra que significa estrutura igual. Então, vão ser cromossomos que têm estruturas iguais, ou seja, a mesma forma, o mesmo tamanho, os mesmos genes e os mesmos locos gênicos. E por causa disso, né, eles vão codificar sempre os mesmos tipos de características, tá bem? Então, esses dois aqui seriam um bom exemplo de cromossomos homólogos, porque eles têm o mesmo formato, o mesmo tamanho e, olha aqui, os mesmos locos gênicos e os mesmos genes. Então, esses aqui seriam cromossomos homólogos, certo? Então, vamos ver se a gente entendeu. Esse cromossomo aqui tem mais ou menos o mesmo formato do que esse e os dois possuem o gene A no mesmo locus. Então, esses cromossomos são cromossomos homólogos. Esses daqui têm mais ou menos o mesmo formato, mas em um mesmo locus eles têm genes diferentes. Então, eles não são cromossomos homólogos. Deu para pegar, turma? Então, bora lá. O que vai ser um indivíduo haploide? Vai ser aquele indivíduo que não possui cromossomos homólogos, ou seja, todos os cromossomos desse indivíduo são diferentes, ele não tem cromossomos de estruturas iguais, tá? Já os indivíduos diploides são aqueles que possuem pares de cromossomos homólogos, ou seja, tem cromossomos homólogos de 2 a 2, assim como a gente viu aqui em cima. Então, por terem cromossomos homólogos, pares de cromossomos homólogos, os indivíduos diploides terão dois genes para cada uma de suas características. E isso é o que ocorre conosco, seres humanos. Nós temos dois genes para cada característica. E por quê? Porque a gente herda um gene do nosso pai e um gene da nossa mãe, certo? E aí é muito interessante porque, se a gente fosse pensar, a cada reprodução, o ser humano deveria dobrar de cromossomos, né? Porque a gente ganha a nossa metade é da mãe, a nossa metade é do pai, teria que ter o dobro do que os nossos pais têm. Mas isso não acontece. Por quê? Porque na nossa formação de gametas, na formação do óvulo e do espermatozoide, ocorre a divisão desses cromossomos homólogos e o óvulo e o espermatozoide fica cada um com um cromossomo só. Então, o óvulo e o espermatozoide são em divisão haploides, tá bem? E é por isso que na união de um com o outro forma-se o indivíduo diploide, que é o nenenzinho que nós somos, tá bem? Beleza, então, turma. O que são os alelos? Alelos vão ser os genes que se encontram em um mesmo loco de cromossomos homólogos, ou seja, a gente tem aqui dois cromossomos homólogos,
Os alelos vão ser esses genes aqui, que se encontram no mesmo locus de um cromossomo homólogo. Simples, né? E por causa disso, eles expressam a mesma característica, podendo ter caráter diferente. O que isso significa? Isso significa, turma, por exemplo, se eu tiver aqui com a característica qual mão escreve, eu posso ter aqui mão esquerda e mão direita. Então, são caráteres diferentes. Então, vão expressar uma mesma característica, mas podem ter tanto caráter igual quanto diferente, ok? Os genes em genética a gente representa por letras e, portanto, os alelos, como eles estão representando uma mesma característica, eles vão ser representados pela mesma letra, tá bem? E a gente vai diferenciar esse caráter aqui que a gente falou com letra maiúscula e minúscula. Então, a letra maiúscula, por exemplo, poderia ser mão direita e a mão esquerda poderia ser a letra minúscula. Deu para pegar, turma? Então, bora lá. Quando eu falo em homozigose, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que o indivíduo tem dois alelos idênticos para uma característica. Então, se a gente falar das letrinhas que a gente falou aqui em cima, seria sempre maiúscula ou minúscula, porque a gente quer dizer que esse indivíduo tem o mesmo caráter nessa característica nos dois alelos, tá bem? Isso a gente fala homozigose. Lembrando que esse prefixo aqui, homo, ele significa igual, tá bem? Agora a gente vai falando de heterozigose. O prefixo hétero quer dizer diferente. Então, é quando o indivíduo tem alelos diferentes para uma mesma característica, que a gente vai representar aqui por uma letra maiúscula e uma minúscula. Então, é quando o indivíduo tem, por uma mesma característica, um caráter diferente, tá certo? Então, bora lá, turma. O que vai ser o que a gente chama de alelo dominante? Vai ser aquele alelo que se manifesta em heterozigose, ou seja, quando a gente tem alelos diferentes para caráteres diferentes, vai ser aquele que domina a característica, tá bem? Então, que a gente vai ter uma heterozigose, né, um azão e um azinho, e o dominante, que vai ser sempre representado pela letra maiúscula, vai ser aquele que a característica domina quando está junto com o outro. Por exemplo, para cabelo liso e cacheado, o cabelo cacheado domina sobre o liso quando eles estão em heterozigose. Deu para pegar? Já o gene, o alelo recessivo, então, vai ser aquele que só se manifesta em homozigose, ou seja, ele só se manifesta quando ele está sozinho, quando não tem ninguém para dominar em cima dele, ok? Então, ele vai ser sempre representado pela letra minúscula, beleza, turma? Ok, a gente viu de dominância e do recessivo. O que seria codominante? Com certeza vocês já viram esse prefixo co, por exemplo, em copiloto, coexistir, significa ao mesmo tempo. Então, seria quando em heterozigose, ou seja, quando tem dois caráteres diferentes, ambas as características manifestam, elas dominam juntas, elas codominam. E o que seria isso? Vai ficar claro nesse exemplo. Se a gente tem uma planta que tem um gene para flores vermelhas e um gene para flores brancas, se elas codominam, se elas dominam juntas, a flor não vai ser nem dominada pelo vermelho nem pelo branco. Ela vai manifestar as duas características, elas dominam juntas. Vai ser uma flor branca de bolinhas vermelhas, ok? Já no que a gente fala de ausência de dominância, vai ser o quê? Se a gente tiver o mesmo tipo de gene para flores vermelhas ou para flores brancas, se tem ausência de dominância, nenhuma das duas domina. É isso mesmo. O resultado vai ser uma combinação das duas expressões. Ou seja, se era vermelho e branco, o resultado vai ser flores rosas, que é a combinação, a mistura de vermelho com branco. Bora lá! O que vai ser o que a gente chama de genótipo? Genótipo vai ser o conjunto de genes que o indivíduo tem para determinada característica, que então é a nível molecular, são os genes, ou em outras palavras, é qual letrinha que esse indivíduo tem para essa característica, tá bom? Então, genótipo é o que está aqui no DNA, tá bom?
Já o fenótipo vai ser a manifestação desse genótipo, a manifestação externa desse genótipo. Então, por exemplo, se eu tenho aqui o gene de cor de pele, e eu tenho uma pessoa que tem o gene, a letrinha, azão azinho, que vamos supor, é pele escura e pele clara. Esse é o genótipo, ponto final. O fenótipo vai ser como esse genótipo se manifesta. Então, seria, por exemplo, uma pessoa de pele morena, ok? O genótipo ele não sofre influência do meio ambiente. Por quê? Porque está lá no seu DNA, entendeu? Vai ficar lá na sua célula, não sofre interferência do meio ambiente. Já o fenótipo, ele pode sofrer influência do meio ambiente. Por quê? Por exemplo, se essa pessoa aqui com esse genótipo fica tomando sol todos os dias, muito sol, ela vai acabar tendo uma pele, uma manifestação dessa característica mais escura. Mas se ela nunca tomou sol a vida inteira, aí a pele vai ficar mais clara. A mesma coisa com a altura. Se esse indivíduo tem um gene para ter uma altura muito alta, ele vai estar lá no genótipo. A manifestação aqui no fenótipo pode sofrer influência do meio ambiente, porque, por exemplo, se esse indivíduo tiver uma subnutrição ou não tiver cálcio suficiente durante a infância, ele pode não crescer o potencial que a sua altura lá no genótipo teria. Então, bora fechar esse vocabulário com o termo polialelia. Alelo, você já sabe o que é. Então, seria o quê? Quando para uma determinada característica, a gente vai ter mais de 2 tipos de alelos possíveis. Então, não é só azão azinho, como a gente viu. Tem mais de um tipo de alelo. E a gente vai ver isso, por exemplo, no sistema sanguíneo, no nosso sistema sanguíneo, né, que é o sistema ABO, que para um mesmo locus aqui, para uma mesma característica, a gente pode ter o alelo do tipo O, do tipo A e do tipo B, tá bem? Agora que a gente já viu o vocabulário todo, vamos começar a revisar os tipos de heranças genéticas. O ser humano, ele tem 46 cromossomos, que como são homólogos, são divididos em pares, né? Porque nós somos indivíduos diploides, como a gente viu. Então, são 23 pares de cromossomos. Sendo que 44 desses cromossomos, ou seja, 22 pares, são o que a gente chama de autossômicos. E os outros dois são os sexuais, ok? Sendo que o homem vai ter como sexual o XY e a mulher o XX. Então, bora ver as heranças. A gente chama de herança autossômica aquela em que o gene estudado está em um cromossomo autossômico, ou seja, um cromossomo não sexual, que a gente viu aqui. Esse tipo de herança, então, vai ser independente do sexo, porque tanto o homem quanto a mulher têm os mesmos 44 cromossomos autossômicos e pode ser do tipo dominante, quando o gene estudado é dominante, ou recessiva, quando o gene estudado é recessiva, ok? Além disso, a gente vai ter a herança heterossômica, que é quando o gene é encontrado no cromossomo sexual, ou seja, ou no X ou no Y. Dentre essas, a gente vai ter a herança ligada ao sexo, que também pode ser chamada de ligada ao X, porque o gene vai estar no cromossomo X. Dentre elas, a gente também vai ter dominante e recessiva, sendo que a dominante é mais frequente nas mulheres, porque elas têm 2X, então, tanto se a mãe quanto se o pai tiver, pode ser doado para ela esse X, e o homem, como tem só um, apenas quando a mãe for afetada, ele também será. Já o recessivo vai ser mais frequente em homens, porque a mulher precisa que tanto o pai quanto a mãe sejam afetadas para ela poder ser, sendo que o homem apenas se a mãe for, ele vai ser afetado, ok? Além disso, a gente vai ter a herança restrita ao sexo ou ligada ao Y, que vai ser aquela em que o gene está no cromossomo Y e ela é restrita ao sexo porque ela só acontece no sexo masculino, porque são só os homens que têm esse cromossomo Y. E aqui é só para você ter atenção, porque a herança chamada influenciada pelo sexo, ela está em um cromossomo autossômico e ela vai ser influenciada porque ou no sexo masculino ou no sexo feminino, ela vai ocorrer em maior frequência ou menor, como mostra nesse quadrinho aqui. Mas esse tipo de herança influenciada pelo sexo é muito rara,
certo? Então, sempre que for influenciada pelo sexo, vai estar bem explícito que é. Nunca você vai ter que ficar se questionando se aquela herança é influenciada pelo sexo ou não. Quando for, vai estar te indicando isso na questão. Então é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de vocês e qualquer dúvida estou à disposição. Até o próximo vídeo.